Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está comigo participando do programa. Hoje é o colunista e chefe do UOL em Brasília, Thales Faria. E nesta semana eu entrevisto o ministro do Turismo, Gilson Machado. Empresário, veterinário, músico e compositor da banda Brucelose, Gilson Machado já foi também presidente da Embratur e secretário de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente. Ministro, muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Agradeço a Thales também. Agora, em dezembro, nas festas de fim de ano, houve uma procura por passagens, por pacotes de viagens, além do que era a expectativa. Mas a população ainda não está imunizada. Já é o momento certo de voltar a viajar, ministro? Boa noite. Muito boa noite, Rosiane. Boa noite, Thales. Antes de mais nada, eu quero dizer que realmente a recuperação econômica do turismo, como também do país, foi além do previsto. A gente vê agora, cada vez mais, a gente tem certeza de que o nosso país foi arquitetado para dar certo. A gente já vê, você falou agora nas passagens, no volume das empresas aéreas, eu recebi um dado essa semana do Fly Radar, que é um aplicativo de celular que mostra todos os voos online em tempo real com a identificação de todas as aeronaves. Que a maior recuperação aérea do Ocidente foi no Brasil, nesse período de pandemia. A que o senhor acredita isso? Eu acredito isso é o seguinte, nós temos um turismo interno muito forte, que é um diferencial que o país tem, e nós temos um turismo, e nós somos um país exportador de turistas. Vamos dizer, o Brasil ele manda para o exterior em torno de 11 milhões de turistas ano, que deixam no exterior 19 bilhões de dólares. Como os voos internacionais, pela própria pandemia, foram duramente afetados, os protocolos de segurança entre os países, esse pessoal não viajou esse ano. Então, esses 11 milhões de brasileiros estão aqui dentro do Brasil, viajando aqui dentro, no turismo de curta e média distância. Outra coisa, o Brasil, ele saiu na vanguarda e o Ministério do Turismo, a pedido do presidente Bolsonaro, editou um protocolo de segurança que foi, inclusive, recebeu moção de aplauso pela WTTC, que é um dos órgãos controladores do turismo mundial. E a gente sabe que segurança turística no turismo, protocolo de segurança de uso de luvas, uso de EPIs, equipamentos, não só pelos funcionários, mas pelo turista também, nos hotéis, nos restaurantes, da distância mínima, isso daí sendo seguido gera, certo, uma tranquilidade maior e a gente não acaba com os empregos. Para você ter uma ideia, o Brasil foi um dos países que menos desemprego teve, tivemos um grande número de desemprego no setor turismo, em torno de 25%. Mas tiveram países que tiveram 70% de desemprego, feito os países do Caribe, feito alguns países da Europa que o turismo interno não é tão forte, que praticamente não tem. Né? Você ter uma ideia, o Brasil ele é um país exportador de turistas. A gente recebe aqui no Brasil em torno de 6 milhões de turistas internacionais ano. E exportamos 11 milhões de brasileiros. Então, esse pessoal hoje está aqui superlotando as praias do Nordeste, numa época de alta estação dessa. Você já vê as companhias aéreas, já estão com em torno de 85% da recuperação da malha. Você já vê as companhias aéreas, eu estava conversando com o pessoal da Azul essa semana, a partir do mês de janeiro agora, eles já começam a recontratar em torno de 500 funcionários mês. Então, a gente vê que a coisa está rodando. Alguns hubs, como o de Recife, por exemplo, já está com operação 110% em relação ao período de dezembro de 2019. Então, a gente já vê que do começo da pandemia para cá, nós já tivemos um incremento na malha aérea de mais de 8 vezes, mais de 1000%. Ministro. Opa, Thales. Primeiro, um prazer falar com o senhor. Não é um pouco de contrassenso? Fala-se na necessidade de o Brasil explorar mais o turismo, trazer mais gente para cá, trazer mais o turista estrangeiro, ter mais voos entrando no país, e o senhor está festejando o fato de, olha, nós somos um país exportador de turismo. Não é um contrassenso isso? Veja bem, eu não estou festejando isso, não. Eu não quis dizer isso, não. Estou dizendo que o Brasil tem um diferencial que é ter um turismo interno muito forte. Eu sempre critiquei o fato de nós recebermos apenas 6 milhões de turistas ano. Nós temos um potencial muito maior do que isso. Eu vou lhe dar um dado, Thales. Em 1966, eu não era nem nascido ainda, o ano que a Embratur foi criada, da qual fui presidente, o Brasil recebia
4 bilhões de turistas internacionais ano. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes e o mundo emitia 400 milhões de turistas ano internacionais. Hoje, em 2019, que o parâmetro 2020 nós não tivemos acesso ainda. 2019, o Brasil recebeu 6 milhões e 300 mil turistas internacionais ano, muito pouco, menos do que... É muito pouco, o México recebe 32 milhões, né? Muito pouco, devido ao potencial que nós temos. O mundo emite 1,5 bilhão de turistas e o Brasil tem em torno de 210 milhões de habitantes, 212. Então, se nós tivéssemos tido um crescimento pelo menos inercial, nós estaríamos para estar hoje com 15 milhões de turistas internacionais ano, e não é o que ocorre. Agora, o que é que foi errado até hoje? No meu ver, primeira coisa, até hoje nunca divulgaram o maior bem que nós temos, a maior vocação que nós temos, que é o turismo de natureza. Infelizmente, quando eu entrei na Embratur, eu comecei a participar de todas as feiras internacionais e ver que o Brasil, que era divulgado lá fora, além de ser pouco divulgado, enquanto o Brasil tinha pouco dinheiro para a divulgação internacional, por exemplo, o Brasil teve, no ano passado, 8 milhões de dólares para divulgar o Brasil no mundo, enquanto o México teve 500 milhões, enquanto a Argentina teve 120 milhões de dólares. Então, a gente vê que sem dinheiro você não consegue a divulgação de um país do tamanho do nosso. E o modal de divulgação do Brasil, até hoje, ao meu ver, foi equivocado. Que foi o quê? Foi o turismo da caipirinha, o turismo da experiência em favela e o turismo da tanga e do carnaval. Não que nós não tenhamos isso, nós temos isso também. Mas a vocação para o Brasil não é apenas isso daí. O Brasil tem o maior potencial para turismo de natureza do mundo. Nós somos o único país do mundo que nós ganhamos não apenas pelo que nós temos, como a nossa capilaridade hídrica, os nossos 6 biomas, a nossa temperatura das águas no Nordeste, a nossa costa com mais de 800 ilhas, mais de 8 mil quilômetros, mas também pelo que nós não temos, Roseane. Nós não temos furacão, nós não temos maremoto, nós não temos inundação de sargaço como o Caribe sofre, às vezes passa 2 meses fechado sem ninguém conseguir ir à praia. Até os vórtices que tiram o plástico da praia não afetaram, que colocam, que acumulam plástico em alguns locais do planeta, até nisso nós fomos beneficiados, porque eles retiram o lixo do mar no Brasil. Ministro, tem vários pontos que o senhor fala aí que eu quero abordar, inclusive sobre investimentos, mas antes eu quero pegar uma das primeiras frases que o senhor fala sobre a questão do turismo, o aumento dos voos, das viagens em dezembro. O senhor fala as praias lotadas. É momento de lotar praia enquanto a população ainda não está imunizada? Olha, as praias estão lotadas numa época de verão, numa época que você vê que o pessoal está tomando banho de mar, com sal, com água salgada. E, ao meu ver, eu não sou médico. Já tem um protocolo de segurança, os governos estaduais e municipais estão fiscalizando, entendeu? E o pessoal está indo para a praia. O pessoal, o turista hoje, ele não tem, qualquer pessoa hoje não tem mais o medo que tinha do Covid do começo da doença. Eu mesmo já peguei, você mesmo estava conversando aqui, você já pegou, Roseane. O senhor não é médico. Os médicos estão criticando essa aglomeração nas praias. Olha, eu desconheço que todos os médicos estejam criticando a aglomeração nas praias. Eu acho que a aglomeração tem que ser evitada em qualquer local, não apenas nas praias. Entendeu? Temos os protocolos de segurança, tem que haver fiscalização e tem que ser seguido o protocolo de segurança. O brasileiro está sendo responsável nesse momento de retomar as viagens? Com certeza. É só seguir os protocolos de segurança que o Ministério estabeleceu e que vários estados têm. Por exemplo, eu tive com o governador de Pernambuco, o Paulo Câmara, que o estado de Pernambuco fez um protocolo de segurança que foi um exemplo. E o governador deu uma entrevista comigo, nós demos uma entrevista, e ele disse que não haveria lockdown. Ele disse que a aglomeração, a quantidade mínima de pessoas, não seria mais de 300 pessoas, e sim de 150. Tudo bem, se fiscalize, se busque, se vá no local, mas não proíba, porque o setor, o trade não aguenta. E o desemprego, esse sim é muito fatal. A gente já sabe que a doença tem uma letalidade não tão alta para a grande maioria da população. Então, não tem por que você quebrar um país, você quebrar uma economia, quebrar um trade, quando o maior capital que uma empresa turística tem hoje é seu capital humano, que é difícil formar uma equipe. É muito difícil você conseguir hoje, você ter uma equipe coesa que quem trabalha no trade sabe e que já está. Então, o nosso maior patrimônio são os nossos funcionários, é o nosso capital humano. Thales. Uma parte desse pessoal, desses funcionários, ficou sem o auxílio emergencial, né?
É, porque eles estão de carteira assinada, né? Quem está de carteira assinada, ele não recebe, mas ele está recebendo o seu salário, entendeu? Ele continua trabalhando e recebendo. Mas uma Ministro, parte está sendo... Opa, desculpa, pode falar, não pode falar, Não, Thales. mas uma parte está sendo dispensada, foi dispensada. Houve É, demissões, a parte que foi dispensada recebe o FGTS, recebe o seguro-desemprego, enfim. E depois ele será recontratado. E quando acabar o seguro-desemprego e o FGTS, se ainda houver auxílio emergencial, ele se enquadra no auxílio emergencial. Ministro, o país já está quase para começar a vacinação, mas a gente sabe que o processo ainda vai ser longo até que a população inteira seja imunizada. Mas quando começar já a vacinação, qual é o impacto imediato que o senhor acredita que isso vai ter no setor turístico? Eu acho que o pronunciamento do ministro Pazuello acalmou toda a população. Ele deixou muito claro que antes da Páscoa, inclusive a partir de janeiro agora, já começará a ter vacinação no nosso país. E eu acho que o impacto com a vacinação, quando a gente tiver com a vacinação resolvida, que eu espero que até o final de 2021 estejamos livres dessa pandemia com vacinação, né? Eu acho que o Brasil tem o maior potencial do mundo para crescimento. Não foi à toa que a OMT, a Organização Mundial do Turismo, que é uma das agências da ONU, escolheu o Brasil para ser sede do seu escritório do turismo. Eu lhe digo um dado. O Google, eu tive acesso ao Google International, e no ano de 2019, no ano pré-pandemia, que não tinha alarde de pandemia ainda, de cada 100 buscas por turismo no Google no mundo, apenas 10 buscas eram por natureza, turismo de natureza. Thales, hoje, de cada 100 buscas por turismo no mundo, 54 são por turismo de natureza. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Tem algum país que se iguale ao nosso, quando o quesito é turismo de natureza? Mas nesse sentido não atrapalha um pouco a atuação do Ministério do Meio Ambiente, que permitiu aumentar o número de queimadas e a imagem do Brasil no exterior? Você aí falou... Não está protegendo o meio ambiente adequadamente, isso não atrapalha o turismo? Você me desculpe, mas você falou uma palavra aí que você disse que o Ministério do Meio Ambiente permitiu o número de queimadas, alto lá. Isso não aconteceu. Né? A gente não tem nada que comprove que foi uma permissão do Ministério do Meio Ambiente, autorizou queimada. A gente tem aquela reunião do ministro dizendo, vamos passar a boiada. Não, aquilo dali, ali ele falou em abrir uma porteira e não de tocar fogo. Aí não existe, entendeu? Uma coisa é passar uma boiada na porteira, outra coisa é chegar numa mata e tocar fogo. Eu sou do meio rural, sou veterinário, eu sei o que é isso. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente sabe hoje que o maior patrimônio que o Brasil tem nesse período de recuperação é o nosso meio ambiente preservado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Thales. Quantas vezes você foi na Amazônia, no Rio Negro? Eu fui à Amazônia umas 3 vezes. Já subiu o Rio Negro? Não, nunca fui no Rio Negro. Nunca fui, pronto. Vá, vale a pena. Você já foi alguma vez, Rosângela? Já fui, já subi. A Amazônia está, eu arrisco dizer, mais de 90% preservada. E você voa na Amazônia de noite... Os dados, às vezes, são um pouco... fora do que as pessoas estão dizendo. Do que o INPE diz, do que... Não, eu sigo o dado da NASA. A NASA diz que em 2018 nós tivemos muito mais focos de incêndio no Brasil e na região pré-amazônica do mesmo ano de 2019. Esse ano nós tivemos um fenômeno por causa do excesso de pastagem lá no Pantanal do Mato Grosso, que de 5 em 5 anos nós temos um grande incêndio cíclico, entendeu? Por causa do excesso de volume de massa seca. Mas isso daí não quer dizer, o nosso maior patrimônio hoje é o meio ambiente preservado. Eu não consigo vislumbrar turismo sem estar conectado com o meio ambiente. Ministro, nesse ponto aí, vamos tentar então fazer esse paralelo do que o Thales traz, né, sobre a discussão a respeito da Amazônia, essa imagem que tem no exterior, inclusive na área comercial, com boicotes ao país por causa da imagem que se tem sobre a preservação ambiental. De que forma vai ser possível mudar isso para poder beneficiar o turismo no país? Olha, o Brasil sempre sofreu bullying no exterior, porque ninguém consegue concorrer com o nosso país quando o assunto é turismo de natureza. Eu desafio qualquer país da Europa, feito eu tive a oportunidade de desafiar por várias vezes, que tem um app de imagem de rio de 33 metros. Lá os caras plantam
plantam uva até dentro do rio, se for o caso. Ele não respeita mais, porque ele precisa da terra para poder plantar. O nosso agricultor, o nosso pecuarista, o nosso homem do campo, ele preserva a natureza. E ele é fiscalizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, nós hoje, nós somos o país mais preservado do mundo. Nós temos 66% de florestas intocadas no Brasil. O turista no exterior tem essa visão, no seu entendimento? Não tem, infelizmente. Eu vou dar um exemplo, Thales. Eu cheguei na maior feira de ecoturismo do mundo ano passado, em Gotemburgo, na Suécia. Estava lá todo o trade de ecoturismo, todas as ONGs, a GRE, todo mundo. E o pessoal pensava que em São Paulo, em Guarulhos, não estava tendo voo, por causa da fumaça que a Amazônia tinha pegado fogo, o Brasil tinha pegado fogo. E isso começou, eu faço até questão depois de lhe mandar uma postagem do Macron, o presidente da França, no Instagram, que mostrava uma foto do Brasil, que não era nem no Brasil, era na Índia, do qual o fotógrafo tinha morrido em 2013. E ainda disse, "Our house is burning." A nossa casa está queimando, como se a Amazônia fosse dele, da França. Eu me lembro. Eu entendeu? Com o senhor, aí com isso daí, vários interesse internacional em denegrir a imagem do Brasil do ponto de vista ecológico. Agora, como é que a gente se defende disso? Tendo uma atuação proativa. de defesa da natureza. Infelizmente, eu sei que o senhor é ministro, o senhor tem que defender o governo, mas infelizmente o governo não teve essa atitude proativa de defesa da imagem. O governo teve o interesse em, primeiro, promover pastagens na Amazônia, como o senhor estava falando, para promover a boiada, passar a boiada, permitir pegar os fiscais e cercear os fiscais, esse tipo de coisa. Olha, eu digo o seguinte, esse tipo de coisa não aconteceu no nosso governo. Eu digo que o nosso governo foi o governo que mais se preocupou com o meio ambiente, até porque o maior problema ambiental que nós temos é o controle ambiental urbano. Em torno de 80% da população nossa mora numa linha até 200 quilômetros do litoral, em cidades. Então, o controle ambiental urbano, o lixo no mar, o controle para o cidadão que mora na cidade, do controle do lixo, da reciclagem, da limpeza dos rios, do saneamento, isso sim é uma preocupação com o meio ambiente e com a vida do homem que faz parte do meio. Eu não tenho dúvida que o país da gente é o país mais preservado. Sabe por quê? Nós hoje temos um aliado chamado os motores de reserva. Booking, Expedia, TripAdvisor, esses motores de reserva, ele é quem vai julgar. Quem vai julgar se o meio ambiente está preservado é o próprio turista. Porque se ele for em São Miguel dos Milagres, por exemplo, comprar um pacote para ir numa pousada ou num hotel, e ele chegar num arrecife de coral e ele mergulhar, não vê o ouriço, não vê o peixe, ele bota lá, não volte, porque não tem meio ambiente preservado. Então o próprio trade hoje, ele fica de olho na fiscalização ambiental, ajuda a fiscalizar, ajuda a manter o meio ambiente equilibrado. Agora, o mundo todo vê o Brasil como um concorrente sem concorrência. Nós somos o único país do mundo que temos o Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado e a nossa Amazônia Azul, com mais de 800 ilhas, uma capilaridade hídrica de mais de 37 mil quilômetros de rio e margem de lagoa, e o maior potencial para turismo náutico do mundo. Então, nada se compara ao nosso Brasil. Agora, todo mundo tem medo de quem realmente pode ter um crescimento exponencial. Agora, o que faltou até hoje para o Brasil foi dinheiro, foi uma política pública, foi um governo que visse que o turismo é tão importante e pode ser um motor tão grande para a economia brasileira como o agronegócio. Porque o Brasil hoje tem em torno apenas de 8% do seu PIB. O senhor não está criticando o ministro Paulo Guedes, não, né? Não, o ministro Paulo Guedes é um grande aliado e faz parte desse governo. O ministro Paulo Guedes, o nosso governo, liberou a Embratur, quando ela se transformou em agência, para ela ter 120 milhões de dólares. E conseguimos na MP 907, que o presidente assinou com o aval do ministro Paulo Guedes, isso daí. Agora, o Congresso, né, que sempre, infelizmente, sempre teve o turismo até como patinho feio, foi lá e tirou a fonte de recurso da Embratur, no caso, para divulgação internacional. Porque eu não tenho dúvida que a partir do momento que o mundo ficar sabendo, que a gente trouxer jornalistas aqui para dentro, que a gente fizer uma capilaridade de divulgação mundial,
O país da gente, dito pela própria OMT, não tem nada igual e é um crescimento rápido. Por quê? Porque nós temos uma cadeia hoteleira, uma cadeia turística pronta, minha gente. A gente não vai construir hotel mais, a gente não vai construir aeroporto. Nós temos em torno de 43 mil hotéis no Brasil, num período normal, com 45% de ocupação. É só o turista internacional chegar. Quando que o senhor acha que vai ser possível retomar para o país o número, o fluxo de turistas, tal qual pelo menos um patamar de 2019? Eu falo isso tanto em relação aos turistas internacionais, como também o turismo doméstico. Dá para fazer uma estimativa de quando volta aos patamares? Turismo doméstico, eu não tenho dúvida que agora em 2020... Entendeu? 2021, perdão, com a vacina, voltará ao normal rapidamente. Agora, o turismo internacional volta 100%? Volta 100% com a vacina em 2021. Eu digo, volta até mais do que 100%. Porque muita gente que não conhecia o Brasil agora está conhecendo e está voltando. Porque muita gente viajava para o exterior porque pensava que o Brasil não era tão bom como está hoje, como é hoje. Tem os cases turísticos do Brasil, por exemplo, como Angra, como São Miguel dos Milagres, como Jericoacoara, como Pantanal, como, enfim, Maragogi, Porto de Galinhas, Natal, você vê hoje uma qualidade turística que não fica a dever a local nenhum do mundo. Uma gastronomia, uma cultura falando a nossa mesma língua. Então, o brasileiro hoje ele está conhecendo. Estamos tendo um fenômeno, né? Por exemplo, os hotéis, hoje em dia, você para conseguir um hotel no Nordeste, hoje é uma dificuldade. Nesse período agora de alta estação. E eu tive há um mês e meio atrás no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, fui fazer uma vistoria técnica nas vinícolas lá e eu entrei em contato com várias vinícolas e está tendo um fenômeno lá. Ocorreu um aumento da demanda por espumante e por vinho em torno de 25% a 30% no período de pandemia agora, no período de recuperação do turismo. E está faltando rolha, está faltando caixa de papelão, e está faltando garrafa para botar espumante. E eles estão começando a colocar espumante e vinho em lata de cerveja, para não perder a demanda que está na pipa já produzida. Outra coisa, eu tive no Boat Show, nós fizemos um stand na maior feira náutica da América Latina, em São Paulo, esse ano, em novembro desse ano. 2020, do ano passado. De 2020. E tive com o presidente da ACOBA, Associação Brasileira de Construtores Náuticos. Está tendo uma demanda, nesse ano de pandemia, de 30% a mais do que em 2019 para barcos novos. Você quer comprar um jet ski hoje, só tem para entregar daqui a 6 meses. Não tem. Então, quer dizer, o mercado está aquecido com esses 11 milhões de brasileiros, que é mais do que uma Suíça, que tem 9 milhões de habitantes que viajam aqui dentro do Brasil. E do turista estrangeiro? Estrangeiro, infelizmente, eu acredito que apenas em 2023 é que a gente vai voltar ao patamar de 2019. 2 anos à frente? 2 anos à frente. Por quê? Porque não é tão fácil você criar reativar uma rota internacional, não é tão fácil você gerar uma confiança entre os países no protocolo de segurança. Tem países que estão com problema sério ainda, enfim, feito a Inglaterra mesmo agora, que está tendo um novo tipo de Covid. Então, eu acredito que o turismo internacional, com a vacina, em torno de muito otimismo para 2022, mas eu sou mais pé no chão, eu acho que 2023. Thales. O senhor falou do Congresso. O Rodrigo Maia incluiu um dispositivo na lei que regula as ações do governo, proibindo promoções até um tempo, eu acho que 6 meses depois do fim da pandemia. Isso desorganizou muito o seu setor? Totalmente. E qual é a sua relação com o Rodrigo Maia? Como é que o senhor vê, como é que o senhor está vendo essa eleição lá? O senhor acha que o Arthur Lira vai mudar esse problema aí, essa coisa instituída? Olha, eu sou ministro do turismo, eu não sou ministro da articulação política, então eu estou focado no turismo. Mas teve um problema aí na sua área. Na minha área, eu acho que o Brasil ele perdeu muito com isso, porque a gente pelo fato do do mundo estar tendo pandemia, a gente poderia tirar a palavra exclusivamente e botar também. Né? A Embratur hoje está podendo apenas fazer ações de divulgação dentro do Brasil e não no exterior. Infelizmente, tem que ter o nosso Congresso tem que ter uma visão do potencial que o Brasil tem. Não custava nada o Brasil fazer, o turismo, a Embratur fazer ações dentro do Brasil e continuar com as suas articulações no exterior. Continuar com o investimento no exterior.
Mas não, o Congresso achou melhor, por enquanto, manter apenas no Brasil, né? O Congresso tem a sua soberania e eu tenho que respeitar. Em relação a essa questão de divulgação no exterior, tem um levantamento que aponta que o governo Bolsonaro gastou 17 vezes mais que a média dos governos anteriores da última década em relação à propaganda no exterior. E o que é que justifica esse gasto, ministro, em especial no momento em que tem um aperto fiscal aí tão grande? Eu não tive acesso a esse estudo, a essa matéria. Eu digo que na divulgação do turismo, a gente gastou menos da metade do que os outros governos. Entendeu? Agora, o governo Bolsonaro gastou menos do que o governo dos governos anteriores, bilhões de dólares que foram para Cuba, para Venezuela, para países da África, então praticamente é fundo perdido. E o brasileiro não vai recuperar esse dinheiro, o pagador de imposto, mais nunca. Isso sim tem que ser dito, que o nosso governo parou com isso, fechou a torneira de outros países alinhados ideologicamente com os outros governos que tinham. Esses recursos são referentes exatamente à propaganda sobre o Brasil, para poder vender a imagem do Brasil como o Brasil vê. A campanha tinha até essa linha de publicidade foi uma propaganda mesmo. Da SECOM, né? É uma campanha da foi presidência. 17 milhões de reais. Feita pela presidência, né? A campanha feita pela presidência. Eu acho que ainda é muito pouco, muito 17 milhões de reais para se divulgar o Brasil, quando a Argentina tem 120 milhões de dólares. Entendeu? Eu acho que a Embratur mesmo, ano passado, teve 8 milhões de dólares para divulgar o Brasil no mundo, em torno de 45 a 50 milhões de reais, na época do preço do dólar, quando nós fechamos os contratos. Eu acho muito pouco. A Argentina tem 120 milhões, o México tem 500 milhões. Eu acho que a gente tem que perder essa síndrome de cachorro vira-lata e dizer que o Brasil é o país mais bonito do mundo. E temos que investir, porque de cada R$1 investido na divulgação internacional, voltam para o país, segundo a FGV, R$23. Eu não tenho dúvida que o nosso país, se ele for divulgado, não tem para ninguém. Não apenas pelo que nós temos, mas pelo, como eu já disse, pelo que nós não temos. Furacão, terremoto, maremoto, sargaço. Entendeu? Então eu acho isso. Mudando um pouco de assunto, o Brasil também não tem, até agora, invasão do parlamento como teve nos Estados Unidos. Como é que o senhor falou que o senhor fugiu um pouco da política aí, disse, eu não sou articulador político, mas o senhor é um político, o senhor trabalhou a criação do novo partido, sempre foi um político. Como é que o senhor viu essa invasão do Capitólio e a atitude do presidente Donald Trump de não aceitar o resultado das eleições? Olha, eu acho que o senhor se equivocou quando disse que o Brasil não teve invasão ao parlamento. Se o senhor voltar na memória uns 10, 12 anos atrás, tivemos invasão no parlamento sim aqui. Inclusive por grupos que não pregavam a democracia como não pregam até hoje. Se o senhor quiser, a gente consegue ver as imagens, né? Inclusive, o senhor sabe que teve aqui no Brasil. Eu repudio, eu acho que qualquer invasão de parlamento tem que ser repudiada, tem que ser coibida pela polícia e pela legislação do país. Eu não concordo, como eu acho também que o nosso governo, eu acho que o ministro Ernesto deu uma declaração essa semana, dizendo que ele não concorda com nenhuma invasão de parlamento. E como também o Brasil, o nosso presidente, não concorda com invasão de terras, né, com terrorismo no meio rural. O nosso presidente está conseguindo, o nosso país está conseguindo ter a recuperação da autoestima, da confiança do setor rural. A gente está vendo os números do agronegócio cada vez mais salvando o nosso país. Mas o presidente foi um pouco ameaçador na sua última declaração a respeito dessa questão dos Estados Unidos, dizendo que se continuar a eleição aqui com voto eletrônico, pode se repetir o que aconteceu lá. O voto impresso foi aprovado no Congresso, foi ou não foi? Foi até, na época, foi o deputado Bolsonaro que foi um projeto dele. E por que não foi até hoje seguido? É determinação do Supremo em relação vamos sobre lá, isso. A gente está falando os Estados Unidos. Considerou não haver, por exemplo, a questão até mesmo financeira. Então, para encerrar esse bloco e concluindo nesse tema, então, qual é a leitura que o senhor faz dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, que o Thales destacou? Qual foi a declaração? Cita aí de frase de novo, Thales. De que se tivermos voto eletrônico no Brasil, mantivermos o voto eletrônico, poderá ocorrer aqui o que ocorreu nos Estados Unidos. O presidente da República contestou o resultado eleitoral, está contestando, entrando na justiça e incentivando o povo a invadir o Congresso.
Olha, em nenhum momento o presidente incentivou e disse que ia invadir. Vocês estão querendo criar uma narrativa que não existe. Entendeu? Não existe, ele nunca disse isso. E ele jamais iria dizer e ia mandar invadir Congresso. Ministro, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto o ministro do Turismo, Gilson Machado. E participa da entrevista também o jornalista Thales Faria, colunista e chefe do UOL em Brasília. Ministro, uma pergunta que o Brasil inteiro, eu tenho certeza, quer saber. Vamos ou não vamos ter carnaval neste ano? Isso daí está a par dos governadores. Não é o governo federal. Cada governador, ele foi homologado pela Justiça, que o direito passa a ser do governador sobre deliberar sobre isso daí. Então, o que nós temos visto nos governadores onde tem tradicionalmente carnaval é que até agora a gente não vê possibilidade de carnaval esse ano. Mas isso não quer dizer que você não possa viajar para um destino turístico perto, para uma montanha, para uma praia, para um local de uma gastronomia, um local que tem uma pujança cultural também. Então, o Brasil, o que é ser brasileiro? Ser brasileiro é estar sempre ao lado de um destino incrível. Então, o feriado do Carnaval, que inclusive um trade chegou a perguntar, eu falei com o presidente Bolsonaro, se ia ser cancelado o feriado do Carnaval, pelo fato de não ter Carnaval. Em primeiro lugar, que o feriado do Carnaval não é um feriado profano, é um feriado santo, que a data que antecede a Quaresma. Quero tranquilizar o trade, né? Que não vai ter, vai continuar tendo o feriado do Carnaval, como todo ano teve, nos mesmos dias que tem. Entendeu? Isso daí, quem estava indeciso se iria comprar um pacote turístico, se iria comprar a passagem aérea, fique sabendo que o nosso governo não vai fazer nada para proibir o feriado do Carnaval. Agora, a festa, Carnaval, né, que é uma festa profana, todo mundo sabe. Isso daí, o que é que vai acontecer? Fica a cargo dos governos. E o que eu estou vendo, o que eu tenho falado com os secretários de turismo e com os governadores, é que, infelizmente, nós não temos a segurança sanitária para fazer a aglomeração do tamanho que o Carnaval faz ainda. No seu entendimento, qual seria a melhor alternativa? Por exemplo, alguns governadores discutem, e tem projeto no Congresso também, a possibilidade de mudar a data do Carnaval este ano, para que aí sim seja uma grande festa, mas em outra data. O senhor acha isso bom ou não resolveria? Eu conversei com o Mário Frias, o nosso secretário nacional de Cultura, e nós temos um entendimento que não tem clima, né? Porque o Carnaval a gente não consegue pensar sem ser o fevereiro ou março o Carnaval. E você criar um Carnaval em junho e julho, por exemplo, vamos dizer, como muita gente chegou a perguntar, em junho nós temos o São João. Em junho é um mês que chove muito no Nordeste, nas cidades que tem Carnaval. Então, o que nós podemos fazer, o que nós estamos pensando no país todo, é após a pandemia, quando pudermos voltar a ter aglomerações, a termos os grandes eventos, que isso daí vai chegar com a vacina, e a gente fazer uma grande celebração. Num local que for com a vocação para forró, como Caruaru e Campina Grande, com forró. Num local que for para axé, para música de carnaval, como Olinda e Salvador, Mossoró, com carnaval. E por aí vai. E aqui em Brasília, por exemplo, vamos fazer um grande evento, né? Estamos pensando, já falei inclusive com a secretária Vanessa aqui do Distrito Federal, da gente fazer um grande show de rock aqui, na praça aqui, na Esplanada. Mas isso só quando tiver a população toda imunizada? Quando você tiver a liberação dos médicos, do Ministério da Saúde e dos governos. Entendeu? Com a segurança de que a aglomeração, com a vacina na realidade. Nós vamos ter isso daí com a vacina. Eu queria saber só qual é o impacto financeiro que teve o fato de o Carnaval estar sendo não haver esse ano. Bom, do Carnaval eu acho que vai ser em torno de uns 2 bilhões de reais. 2 bilhões e meio de perdas, né? E o São João, nós já temos esse número, o São João foi 1,5 bilhão de perdas, o fato de não ter havido São João. Entendeu? Essas perdas englobam o quê, ministro? Essas perdas englobam toda a estrutura turística que vem atrelada a um evento como esse. Vamos dizer, são 52 cadeias de segmentos, né, da economia, que vai do piloto de avião ao piloto da van.
a turbina do avião ao motor da Kombi, a cozinheira, ao cara que compra óleo de cozinha e vende na feira, com o quibe assado, o seu milho cozido. Então, tem gente, num evento como São João de Caruaru, por exemplo, São João de Campina Grande, São João de Mossoró, que às vezes o pessoal trabalha o mês todinho para poder passar pelo menos 8 meses do ano mais tranquilo dentro de casa. Esse pessoal esse ano não teve isso. O pessoal dos eventos mesmo, das bandas, né? Você vê uma banda de forró, trabalha o mês de junho todinho e praticamente trabalha pouco o resto do ano. Uma banda de axé, por exemplo, sem ser os grandes medalhões nacionais do axé, mas ele consegue, durante o período do carnaval, que a Bahia toda, o Nordeste todo faz evento, ele consegue fazer 30, 25, 30 shows no mês, que segura o resto do ano todinho dele fazendo 2, 3 shows por mês. Então, esse pessoal sofreu muito, o pessoal dos hotéis também dessas cidades sofreram muito, e eu espero que a partir desse ano a gente volte a ter São João. Eu torço por isso, nós estamos trabalhando por isso, nosso governo está trabalhando. Nosso governo surpreendeu quando o ministro Pazuello, essa semana, quando o ministro Pazuello anunciou na sua entrevista a vacinação que vai ter, como será a vacinação, a quantidade de seringas, a quantidade de doses de vacina, fez um apanhado geral, tirou todas as dúvidas, não é? E a gente já sente mais conforto, sabendo que até a Semana Santa, pela entrevista do ministro, como ele disse, que iremos começar agora no mês de janeiro as primeiras vacinações, já teremos uma grande parte do brasileiro vacinado. Inclusive já tem, como ele anunciou, mais de 300 milhões de doses de vacina reservadas e compradas. O presidente assinou uma medida provisória de 20 bilhões para combate à Covid, compra de vacina. E o Brasil tem um diferencial na América do Sul, na América Latina, que nós vamos ser fabricantes da vacina também. Nós vamos exportar, inclusive, vacina para os países do nosso redor. Ministro, uma curiosidade aqui. Se tiver festa junina, o senhor vai estar no comando do Ministério ou vai estar nos palcos? Quando eu não estiver no Ministério, tiver uma brecha, eu vou tocar. Porque eu estou ministro, mas eu sou sanfoneiro nordestino, pernambucano, com muito orgulho. E eu nunca vou trocar o ser pelo estar. Quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, ele nunca deixou de fazer um show dele quando a agenda dele permitia. Inclusive, eu fiz um show com ele no São João de Caruaru, quando ele era ministro da Cultura. Então, não é porque eu sou ministro que eu vou deixar de subir no palco e tocar o meu instrumento, nunca vou fazer isso. O senhor falou das bandas de música que não tiveram, que perderam com o fato de não haver carnaval, não haver São João. Isso lembra a questão da Lei Aldir Blanc, né, que dava um dinheiro para esse pessoal. Como é que fica agora? Olha, a Lei Aldir Blanc, ela pegou 3 bilhões de reais para socorrer esse pessoal. E foi destinado para os estados e para as prefeituras e as secretarias de culturas dos estados e prefeituras fazer a capilarização desse valor. Em 2020, nós não conseguimos fazer o aporte total desse dinheiro, que seria em torno de 3 bilhões de reais para o pessoal fazer live, o pessoal do artesanato, para o pequeno artesão, para o pequeno músico, enfim. Quer dizer, pequeno músico, eu fui infeliz nessa colocação, porque para mim todo músico é um grande músico. O músico mais humilde, eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa. Esse pessoal fez um apelo ao presidente Bolsonaro agora no final de 2020, porque desses 3 bilhões nós só conseguimos capilarizar 1 bilhão. E esse dinheiro ia voltar para os governos dos estados e para as prefeituras. Então, o que aconteceu? Nós prorrogamos a Lei Aldir Blanc por mais um ano. Então, em 2021, quem não conseguiu se adequar, ou por uma questão de certidão, por uma questão burocrática, vai conseguir agora em 2021 ter acesso ao recurso que vai continuar lá para salvar toda essa classe dos músicos, não é? Que estão recebendo um auxílio em torno de R$600 em 3 parcelas, entendeu? Alguns estão recebendo um projetinho para fazer uma pequena live, enfim, que de cada Secretaria de Cultura, a capilaridade da aprovação é deles. Ministro, na sua posse, em dezembro, o senhor destacou que o artista Romero Brito vai dar um galo de quase 40 metros de altura como uma obra para o país, e o senhor disse que seria um marco do governo Bolsonaro. Já sabe quando isso vai ser instalado, onde? Bom, eu queria, se você me der a oportunidade, de falar um pouco
do programa Embaixadores do Turismo da Embratur, que são patriotas, que cederam suas redes sociais, cederam seu network a custo zero para o Brasil. Né? Você tem aí o Romero Brito, você tem o Bruno, o Marrone, você tem o Amado Batista, você tem o Ronaldinho, você tem o Richard Rasmussen, você tem o Vitor Belfort, você tem o Renzo Grace, você tem o Federico Lapenda. Você vê que esse pessoal, eles, se fossem ser contratados, a Embratur não teria dinheiro para pagar o cachê dele no volume que eles se prontificaram a ajudar o nosso país. Só vou dar uma ideia. Nós fomos para Abu Dhabi. O Renzo Grace é uma das pessoas mais famosas em Abu Dhabi, que ele treina todo o exército de Abu Dhabi. Ele treina toda a segurança real do Sheikh Tahun lá. Então, enfim, quando nós chegamos em Abu Dhabi, quando deu 7 horas da noite, o Sheikh disse para o presidente, eu vou lhe fazer uma surpresa. Vá para a sacada do hotel onde você está. Quando foi 7 horas, o Sheikh apertou um pitoco lá. Todos os prédios de Abu Dhabi, o maior prédio de Abu Dhabi, o Skyline lá, né? A bandeira do Brasil num painel de LED gigante. Nós saímos de Abu Dhabi, da Arábia, da região dos Emirados Árabes, com mais de 10 bilhões para investimento do Brasil de intenções. Isso daí, tudo articulado com o Renzo Grace. O Romero Brito, quando foi um dia antes da minha posse, disse, Gilson, eu quero dar um presente para o Brasil. Romero Brito é o artista que tem a obra de arte mais cara do mundo hoje, artista vivo. É um orgulho para a gente. Esse cara saiu de Pernambuco, saiu de um bairro pobre, de um bairro popular em Pernambuco, Brasília Teimosa, vendia as suas pinturas no jornal, pintada em jornal, nos sinais de Recife. E esse cara venceu, esse cara é um orgulho para o Brasil. Se ele fosse vender uma obra dessa, quanto seria para o país? Um galo, que é o Galo da Madrugada, o maior bloco do mundo, ele fez questão de desenhar o Galo da Madrugada e o governador, claro, ou o secretário vão escolher o melhor local para a colocação desse galo. Que seja ligado no local, claro que tem que ser um local ligado ao carnaval. Eu não tenho dúvida que o governador, o secretário Rodrigo lá, o secretário atual, ele tem orgulho do Romero Brito também, como pernambucano que eles são. Mas não tem data nem um local ainda. Não, ainda não, porque é um negócio muito recente agora. Mas o que mais importante é que já foi desenhada a obra e já está autorizado para nós usarmos. Agora, no caso, em Pernambuco, o senhor acha que tem clima, de fato, político para colocar uma obra dessa? Eu faço a pergunta e explico. Porque, por exemplo, Recife acabou de enfrentar aí uma eleição que no segundo turno tinham 2 candidatos de esquerda e o presente foi dado como uma representação do governo Bolsonaro. O senhor teme existir alguma resistência lá para que seja posta essa obra? Eu acho o seguinte, eu acho que a arte, eu acho que o bem-estar da população e o crescimento da população tem que ser muito maior do que qualquer interesse político. Não teme que haja nenhuma resistência? Eu espero que não. Eu acho que não vai haver. Nós temos tido uma interlocução muito boa com o governo do Estado, não só com o governo de Pernambuco, mas com a grande maioria dos governos do Nordeste. Então, eu acho que não vai haver. Ministro, uma pergunta política. O senhor acha que deve haver uma reforma ministerial para o presidente acomodar a sua base política no Congresso, e o senhor acredita que o seu ministério vai ser envolvido nessa reforma? O presidente ele foi taxativo dele, me nomeou. Ele não me nomeou interinamente, e ele já disse isso numa live que não ia fazer isso. Eu estou aqui, eu não sou político, todo mundo sabe, não é? Eu nunca tive nenhum mandato político, nunca fui candidato em eleição. Eu estou aqui porque eu sou do trade, sou do ramo e sou um técnico. Eu sou operador turístico. Ainda na área política, o senhor, quando o presidente Jair Bolsonaro, agora a gente já está quase terminando a entrevista, eu estou correndo com temas. O presidente, quando deixou o PSL, o senhor foi um dos apoiadores, incentivadores para a criação do novo partido Aliança. Faço a pergunta em várias linhas. Uma, o senhor acredita que esse partido vai ficar pronto a tempo para as eleições de 2022? É necessário mais um partido político num país que já tem mais de 30 legendas? E, por fim, o senhor pretende se candidatar a algum cargo eletivo? Olha, primeiro, eu só tenho gratidão ao presidente Bolsonaro, eu não tenho nenhum interesse, não vislumbro nenhum compromisso com o país, a não ser com o Ministério do Turismo e com a recuperação econômica do país através do turismo. Eu digo que o Aliança pelo Brasil é um partido que ele é orgânico,
ele sai do anseio de uma população que quer um partido identificado com os valores que nós defendemos. E eu espero, né, nós temos apoiamento para isso, nós já mostramos que nós conseguimos eleger um presidente da República organicamente, sem dinheiro, sem tempo de televisão, com o apoio orgânico da população, que é essa mesma população que está lutando pela Aliança pelo Brasil. E o presidente sabe disso, eu também sei disso, todos nós sabemos disso. Estamos torcendo para que dê certo. Acha que chega a dar tempo para as eleições? Eu acho que nós conseguimos eleger um presidente quando ninguém acreditava. Tá aí, o homem está eleito, organicamente, sem dinheiro. Intenção eleitoral o senhor deu aí a entender que não tem, mas não. A pedido do presidente o senhor seria candidato a algum cargo? A pedido do presidente eu faço qualquer coisa, porque eu confio nele como um patriota, como um homem cristão, honesto e incorruptível, e que está resgatando a autoestima de todo o povo que tinha perdido. Onde você chega no Nordeste, onde você chega nos locais, você vê o presidente ser abraçado pela população. Você viu agora no Guarujá há pouco tempo, isso ocorre no Nordeste, onde era antes reduto do PT. Nós chegamos lá no município lá no Piauí, em São Raimundo Nonato, onde a Haddad teve 86% dos votos, nós tivemos 13%. Quando nós chegamos lá, pensamos que não ia ter ninguém na praça, estava a população inteira na praça aplaudindo o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro saiu, montou numa égua e saiu andando na égua no meio do povo. Então, eu queria ver se, vamos lá, qualquer um desses outros que estão aí no cenário, eu não vou citar não, porque na necessidade todo mundo já sabe quem são. Eu queria que eles tivessem a mesma coragem que o presidente tem e fosse para o meio do povo. Só isso, para ver a reação do povo. Ministro, já acabou a entrevista. Muito obrigada. Agradeço ao senhor, ministro Gilson Machado, ministro do Turismo. Obrigada por conceder essa entrevista aqui ao Poder em Foco. Thales Faria, colunista e chefe do UOL em Brasília. Muito obrigada também pela sua participação. E eu agradeço, claro, a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui. Uma boa semana a todos.